Olá, estudantes do quarto ano, prezados pais, prezada família, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui juntamente com o professor Emerson. Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, professor, e você? Tudo certinho também. Então nós vamos dar início hoje à nossa aula de número 10. E para isso o professor Emerson vai dar aquele recadinho especial para vocês. É isso mesmo, professor André. Pessoal, já estamos na nossa aula de número 10 e, como de costume, vamos lá fazer as anotações da nossa aula. Então acompanhe na tela quais são as anotações necessárias. Vamos lá. Disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos e Tabuleiro, aula de número 10 e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo então, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos e Tabuleiro, aula de número 10 e a data de hoje. Dado o recado, professor. Isso aí. Então, recado dado, todas as anotações feitas, vamos para a nossa aula de hoje. Nós trouxemos 2 jogos hoje muito bacanas. Até quando nós estávamos preparando a aula, a gente ficou bastante animado. Esperamos que vocês se animem aí e gostem bastante desses jogos também que nós vamos propor hoje, não é mesmo, professor Emerson? É isso mesmo, são 2 jogos diferentes, podemos dizer assim, né? Inicialmente, quando nós mostrarmos o tabuleiro, possa ser que você ache ele um pouco difícil, mas com o passar dessa aula você vai verificar, né, professor, que as regras são bem fáceis e o tabuleiro também não é difícil de desenhá-lo, não é Isso mesmo. Então já desde o início, professor, vamos mostrar aqui o tabuleiro do jogo que se chama, professor André? Jogo da onça. Isso mesmo, pessoal. Então, olha só. Esse tabuleiro aqui que nós iremos desenhá-lo durante a nossa aula, tá? Aqui é só uma demonstração a vocês, porque para isso será necessário alguns materiais, né, professor? Isso mesmo. Então, vamos verificar lá quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Isso mesmo, pessoal. Acompanhe na tela, então, quais serão esses materiais. Vamos lá. Então, folhas de papel sulfite, um pincel atômico, se você não tiver esse pincel, pode ser a canetinha, pode ser um lápis de cor, enfim, pode ser uma caneta, um outro lápis, o material que você tiver. Uma régua, uma moeda para desenhar as casas do tabuleiro. É importante que essa moeda seja menor, uma moeda de 5 centavos, 10 centavos, né, professor? É melhor aí do que as moedas de 50 centavos ou R$1. Também, para o outro jogo que nós iremos mostrar, nós iremos precisar de 8 cartilhas, a frente de uma cor e o verso de outra cor. Nós já iremos mostrar esse material também. 14 pedrinhas ou tampinhas de garrafa PET da mesma cor e uma pedrinha ou tampinha de garrafa PET de outra cor. E aí, pessoal, aqui nós iremos mostrar a vocês, tá, que nós utilizamos tampinha de garrafa PET, tá? Essa aqui, na verdade, é uma caixinha de suco. Se você não tiver 14 tampinhas da mesma cor, você pode utilizar as pedrinhas. Se não tiver pedrinha, né, professor? Pode utilizar grão de feijão, Isso, né? Pede lá para a mãe, para a responsável que estiver com você, se pode utilizar esse feijão aí, que depois é só lavar e pode fazer o feijãozinho pro almoço sem problema algum. E também, pessoal, essas cartilhas, tá? Então, se vocês observarem, são as mesmas cartilhas que nós já estamos utilizando lá desde as primeiras aulas, quando iniciamos o conteúdo de jogos e tabuleiro. Serão 4 de uma cor, no caso aqui da cor vermelha, e do outro lado ela deverá também ter a mesma cor. Então, mais 4, tá, cartilhas aqui da cor marrom. Então, repetindo, serão 8 cartilhas no total, né, professor? Sendo 4 deverá ficar na cor vermelha e 4 aqui na cor marrom. Tá certo, pessoal? Isso, professor Emerson. Esse detalhe é importante, que no decorrer do jogo vocês vão identificar que vai ter um dado momento que as 8 cartilhas vão ficar da mesma cor. Por isso que é importante que seja as 8 com a frente da vermelha, por exemplo, e o verso marrom. Todas elas ter a mesma cor no verso, né? Seja marrom, e na frente que seja vermelha, ou a cor que você escolher aí. É isso aí, pessoal. Nós daremos um tempo para que vocês busquem esses materiais e na sequência nós já vamos explicar as regras do primeiro jogo, que é o jogo da onça, né, professor? Isso mesmo, professor Emerson. O jogo da onça que nós vamos iniciar logo em seguida.
Muito bem, pessoal. Conseguiram os materiais necessários? Que bom. Então, professor André, vamos dar início aqui à nossa explicação de como será desenvolvido esse jogo. Eu convido você a acompanhar na tela um pouco mais sobre o jogo da onça. Vamos lá. Então, aqui vocês podem observar, pessoal, o tabuleiro do jogo da onça, tá? Então, observem as casas e as ligações que é realizada entre uma e outra. E na sequência nós vamos explicar melhor, tá, como desenvolver esse tabuleiro. Então, falando um pouquinho sobre o jogo, tá? Ele pertence aos indígenas brasileiros das tribos dos Bororô, do Mato Grosso, do Manchaquiri, do Acre, e Guarani, do estado de São Paulo. É uma atração que faz parte dos primeiros registros históricos entre os nativos do Brasil. Na aldeia, o jogo da onça é riscado no chão e são usadas pedras ou sementes como peças. Isso é uma citação, né? Uma referência da Sociedade Brasileira de História da Matemática. Continuando aqui, pessoal, vocês podem observar o desenho então realizado, tá, pelos indígenas no próprio chão e utilizando lá os materiais de pedrinhas ou sementes que eles utilizam para fazer a onça e também os cachorros, que nós vamos verificar na sequência. Então, nesse desenho, vocês podem observar que para o jogo é necessário 14 peças representando os cachorros e uma peça representando a onça, sendo que iniciam dispostas conforme a imagem. Então, pessoal, observem bem essa imagem que nós temos ali o desenho dos cachorrinhos e mais inferior ali à tela, nós temos o desenho da onça. E na sequência nós vamos explicar como que é as regras desse jogo. Então, olhem lá. A onça se movimenta para qualquer direção do tabuleiro, tá? E só pode andar uma casa por vez. Também a onça captura o cachorro em qualquer direção, apenas pulando sobre ele, caindo em uma casa vazia. E a captura pode ser múltipla, como no jogo de damas. Já já nós vamos mostrar essas regras aqui no tabuleiro. Agora as regras das peças dos cachorros. Os cachorros se movimentam para qualquer direção do tabuleiro. Só podem andar uma casa por vez. Os cachorros não podem pular e também não podem capturar as onças. E diante disso, qual que é o objetivo do jogo? Então, olha lá, os cachorros têm por objetivo de encurralar a onça de tal maneira que ela não possa se mover nem capturar. E o objetivo da onça é capturar 5 cachorros. Vence a partida quem conseguir atingir seu objetivo primeiro. Importante ressaltar, né, professor Emerson, que aqui a gente colocou capturar 5 cachorros, porque o material que nós pesquisamos diz 5 cachorros, mas também tem alguns outros materiais que colocam como capturar 6 cachorros. Isso tudo vocês podem se conversar antes de iniciar o jogo e definir se são 5, se são 6, se são mais. Vocês podem definir isso entre vocês também, tá ok? É isso mesmo, pessoal. E agora nós vamos fechar aqui a câmera no nosso jogo para que vocês possam entender melhor o tabuleiro e também as peças. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem observar agora, aqui nós já temos o tabuleiro pronto, tá? Para que você possa realizá-lo aqui na sua casa, então você pode utilizar uma moeda, tá? Ou a própria tampinha, desde que seja menor, e contornar entre ela para que fique num círculo melhor, aí podemos dizer assim. Então serão 5 casas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 em cada extremidade. Então percebam que serão 5 aqui, aqui e aqui. Formou o quadrado. Aí mais 5, mais 3 linhas, que dará 5, né? Aqui mais por dentro do nosso quadrado. Então observe que serão 5 linhas, tá? E aqui mais 5. Formou as bolinhas, pessoal, vocês vão ligar, tá? Uma na outra. Então vocês podem observar aqui que todas essas bolinhas estão sendo ligadas entre elas. E aqui por fim nós temos a toca da onça, tá? Que você desenha mais 2 aqui, mais 2 desse lado e 3 aqui na extremidade aqui de baixo e uma centralizada. Então, é uma ideia geral aqui de como você deverá desenhar o tabuleiro, né, professor André? Isso mesmo. Aí, feito isso, depois que vocês concluírem
o desenho. A confecção, né, do teu tabuleiro, o desenho, a gente vai iniciar o jogo, né, a montagem do jogo. Então, como a gente já falou, as pedrinhas estão representando aqui os cachorros. A gente vai posicioná-las aqui nas casas. Então, são 14, né, cachorros. E, representando a onça, a nossa tampinha do suco aqui. É assim que você vai montar o tabuleiro para iniciar o jogo da onça. Ok? Lembrando do objetivo, né, professor André, que os cachorros têm como objetivo cercar a onça, né? Isso mesmo, para não ter como ela se movimentar nem capturar os cachorros. É isso mesmo. E já por sua vez, a onça tem como objetivo capturar um cachorro. Então vamos só dar um exemplo. Aliás, 5 cachorros, né? Então, como que ela captura, professor André? Por exemplo, aqui nós movimentamos o cachorro. Aí a onça captura pulando. Então ela sai da casa onde ela está e ela tem que cair numa casa vazia. Então ela vai saltar e vai capturar o cachorro. Capturou 5 cachorros, a onça vence a partida. Os cachorros encurralaram a onça, os cachorros vencem a partida. Então, um exemplo de encurralar a onça, vamos dar aqui, mais ou menos. Aí já está encurralado aqui. Aqui ela já está encurralada, porque ela não tem como se movimentar, não tem como capturar, porque aqui não está vazia, está completa, aqui também está completa e aqui está completa. Então, aqui é um exemplo de como encurralar a onça. Assim, os cachorros venceriam o jogo. Acho que todo mundo já entendeu, professor André. Isso aí. Professor Hermes, para começar, você quer começar sendo onça ou sendo os cachorros? Ah, eu quero ser a onça. Então, vamos lá. Eu vou iniciar, então, porque sempre os cachorros iniciam, tá? Então, vamos lá, então, vou professor. começar. Ainda não consigo matar nenhum cachorro, né? Agora, professor André, vou matar o primeiro cachorro aqui, ó. Saltitei sobre ele. Isso mesmo. E aí ele conseguiu capturar um cachorro. Só falta 4, hein? Só faltam 4, né, professor Emerson? Eu vou tentar ir para a toca, professor André. Vai lá. Uma estratégia aí. Vamos ver. Porque você pode utilizar o tabuleiro todo, tá? Isso. Recuei um pouquinho. Opa. Armei para dar o bote nesse cachorro, mas no caso você fechou aí com outro cachorro. Isso mesmo. Isso aí. Aqui eu vou matar o segundo cachorro. Foi mais um cachorro. Só faltam mais 3 cachorros agora. Isso mesmo. Vamos fugir aqui com o outro cachorro. Muito bem, professor. Isso aí. Vou matar mais um cachorro, professor André. Isso. E agora faltam 2 cachorros, hein? Isso mesmo, professor Emerson. Vou entrar na minha toca e vou aguardar os cachorros se aproximarem. Quase que esse cachorro... Ele foi querer ser valente, né, professor Emerson? Teve que recuar. Teve que...
Mais um cachorro. E agora só vai faltar um Só cachorro falta um para que a cachorro. onça vença o jogo. Não quis acabar com o jogo, professor Emerson. Pois é, poderia, né? Uhum. Eu tentei encurralar o cachorro para dentro da... Da toca, mas ele escapou. Escapou. Armar o bote. Cachorrinho só fugindo, E professor o Emerson. cachorrinho fugindo. Vamos lá. Eu acho que esse jogo tá mais pra onça, hein, professor André? A onça tá em vantagem, né? Tem vantagem. E aí a onça matou mais um cachorro. Então fechou os 5 cachorros. Fechou 5 cachorros e a onça venceu a partida. É isso aí, pessoal. Pessoal, vocês puderam observar, então, no jogo, que a onça levou vantagem sobre os cachorros, né, professor André? Isso mesmo. Então, pessoal, esse jogo é um jogo que se utiliza de estratégia tanto do bloqueio, tanto da captura. No caso, a onça tentar capturar os cachorros e, no caso dos cachorros, tentar bloquear a onça. Tá? Então, só relembrando as classificações dos jogos que nós já vimos na aula anterior. E agora nós temos um novo jogo, né, professor André? Isso, nós vamos trazer, então, a gente falou que traríamos 2 jogos, a gente vai passar para o próximo jogo. Então, só reforçando que o jogo da onça, vocês podem alterando, né? Então, vai alternando. Então, eu estava jogando com os cachorros, depois o professor Hermes poderia jogar com os cachorros, e assim vocês podem fazer em casa. Um joga com um, outro joga com outro, e assim vão também fazendo várias partidas e se divertindo bastante aí com esse jogo. Exatamente, pessoal. E o próximo jogo que nós vamos mostrar a vocês se chama Ortocom. Acompanhem na tela um pouco sobre esse jogo. Vamos lá. Então aqui vocês podem observar, né, o tabuleiro do Ortocom. Ele foi confeccionado, pode ser com a folha sulfite, um outro material que você tem aí na sua casa. E como nós já falamos anteriormente, você vai precisar de 8 peças, sendo as 8 da mesma cor de um lado e do outro lado de uma outra cor. Exemplo da cor vermelha e da cor amarela. Então, um pouquinho sobre esse jogo. Ele foi criado em 2001 por Larry Lynn Smith. Ele tem um tabuleiro pequeno, poucas peças, regras simples, mas você deve desenvolver uma estratégia bem elaborada para vencer. Então, o início do jogo do Ortocom inicia com 4 peças de cada jogador posicionadas na primeira coluna e conforme a imagem. Então, percebam lá que tem 4 peças na cor vermelha em um lado do tabuleiro e 4 virados da cor amarela do outro lado do tabuleiro. As regras do jogo podem mover as peças para qualquer direção, quantas casas quiser, sendo que o limite é outra peça ou o fim do tabuleiro. Ao finalizar a jogada, todas as peças do adversário que estiverem ortogonais à sua mudarão de cor, tornando-se suas peças. Então, professor André, explicado um pouquinho sobre o jogo, vamos mostrar ao pessoal um pouco sobre o nosso tabuleiro. Nós vamos aproximar com a câmera para que o pessoal tenha uma visibilidade melhor. Isso mesmo, professor Hermes. Aí a gente consegue explicar aqui para vocês o tabuleiro. Então, pessoal, aqui vocês podem acompanhar com a gente o tabuleiro. Esse aqui nós fizemos da seguinte maneira. Nós utilizamos uma folha de papel amarela e recortamos os quadrados brancos e colamos aqui. Mas também você pode fazer, utilizar a folha de papel sulfite, aí faz as marcações lá, passa lá com a canetinha e com a própria canetinha pode pintar as casas do tabuleiro. Importante que tem que ser 16 casas no total, sendo 4 por 4, ok?
Então, sendo 16 no total, 4, 4. Ok? E aí, reforçando a questão das peças. Então, de um lado, de uma cor, e de outro lado, de outra cor. Ok? Como que inicia o jogo Ortocom? A gente vai colocar as peças no tabuleiro. E como o professor Emerson explicou lá para vocês, a peça pode andar para qualquer direção, quantas casas quiser, sendo que o limite é outra peça ou o fim do tabuleiro. Então, por exemplo, aqui eu andei até aqui, aqui é o final do tabuleiro, não tenho mais para onde ir. Aí ele falou uma outra questão bastante importante. Quando você para a peça, todas as peças que estão ortogonais à sua, elas viram suas peças. O que é ortogonal? As casas que estão adjacentes. Aqui os professores de matemática podem acompanhar a gente aqui para ver se nós não estamos falando nada de errado, né, professor Emerson? É isso aí. Então, ortogonais, que elas estão à sua frente ou atrás de você, de um lado ou de outro. Na diagonal, não, ok? Ortogonal quer dizer são as casas adjacentes, ok? Então, como essa peça está ortogonal, está adjacente, ela vai se tornar uma peça marrom, ok? E assim vai dando sequência ao jogo. Então, importante, quais são os objetivos do jogo Ortocom? É deixar o adversário sem peça alguma, ou deixar o adversário com todas as suas peças presas ou bloqueadas. E aí vai vencer a partida quem conseguir atingir um desses objetivos primeiro, ok? Exemplo, né, professor? Aqui, no caso, elas estariam presas, né? Bloqueadas, não teria para onde elas se mover. Isso, é que elas não têm como se mover, porque elas não podem pular, né? Elas só podem andar quantas casas quiser, mas andando. Então aqui, como elas não têm para onde ir, o marrom venceria a partida, ok? Vamos iniciar então, professor? Vamos iniciar a partida. Você vai com marrom ou com vermelho? Posso ir com o marrom que já está desse lado aqui, aí eu jogo com o marrom. Importante é vocês têm que definir quem vai começar. Não tem uma peça que inicia, outra inicia, tá? Vocês que definem quem vai iniciar o jogo. Professor Emerson, como você venceu o jogo da onça, eu vou deixar você iniciar a partida, tudo bem? Eu achei que seria ao contrário. Não, pode começar. Então eu vou iniciar com essa daqui. Eu só posso virar essa aqui, né? Isso mesmo. Ortogonal para minha peça. Exatamente. Então eu movi essa peça ortogonal. É essa daqui. Lembrando que na diagonal não vira peça, tá ok? Sua vez, professor Emerson. Essa está ortogonal, certo? Isso. Muito bem. Então, aqui as peças ortogonais são essas duas. Lembrando que Uma de frente, outra de lado. Isso, mas está do lado e outra de frente. Essa jogada que o professor Emerson fez é importante para a gente mostrar. Então ele passou para cá, a peça que está ortogonal é essa. Então a de trás não muda, tá? Só a que está ao lado, que está adjacente, ortogonal, ok? Vou movimentar essa aqui. E essa aqui vai se tornar vermelha. Isso. Vai voltar a ser marrom. Essa voltou a ser marrom. No caso, vou movimentar essa aqui para que essa agora se torne vermelha. Isso. Vou movimentar aqui e
as duas vermelhas se tornam marrom. Boa jogada, professor. Muito obrigado, professor Emerson. Eu vou puxar essa para cá e essa vai se tornar vermelha. Isso mesmo. Eu vou puxar essa para cá e essas duas, vão se tornar Uau! marrom. Ok. Tem a possibilidade dessa e essa se tornarem vermelha. Isso aí. Interessante que estava praticamente perdido, só tinha uma peça. E conseguiu se recuperar, né, professor Emerson? Isso. Quando você acha que tá acabando o jogo, ele vai lá e toma um novo formato. Quase que foi, hein, professor? Quase, né, professor Emerson? Agora, Olha lá. essa aqui, essa e essa. Muito bem, professor Emerson. Isso mesmo. E agora você... Vamos recuperar mais duas. Aqui eu posso As duas, isso virar as mesmo. duas. Estão ortogonais. Muito bem. Olha lá. Pra cá. Essas três. Ok. Aqui eu estou quase bloqueado. Quase bloqueado, né, professor Emerson? Vou puxar para cá e aí eu viro essas duas. Isso aí. Vejam que é um jogo extremamente simples, porém você tem que usar bastante da estratégia para que consiga concluir o jogo, né? Muito bem, professor André. Devido ao tempo nosso, como você tem mais peça aqui, você se torna o vencedor, né? Mas o pessoal aí em casa pode jogar até que um consiga virar todas as peças do outro, ou no caso ele ficasse bloqueado aqui, né? Por exemplo, essa peça vermelha estaria bloqueada, não teria para onde ele se deslocar, então o marrom venceria porque teria mais peças em relação à cor vermelha. Muito bem, estamos já nos encaminhando para o final dessa aula. Nós esperamos, né, professor André, que você que acompanhou tenha gostado das propostas dos dois jogos. Professor André, qual dos dois jogos você gostou mais? O jogo da onça ou do Ortocom? Professor Emerson, posso dizer que do Ortocom por ter vencido o jogo, mas os dois jogos, como a gente já falou no início, são bastante interessantes, utiliza bastante da estratégia, então os dois jogos são bem legais de se praticar. É isso mesmo, o pessoal que está em casa, como o professor André falou, um pode ser a onça, os outros serão os cachorros, e depois inverte, né, para que tenha as duas estratégias aí para tentar vencer o seu oponente, a pessoa que estiver jogando com você. Beleza, pessoal? Estamos nos despedindo, esperamos vocês na próxima aula com novas atividades e esperamos novamente que vocês curtam todas elas, beleza? Tchau e até a próxima! Tchau, tchau, até a próxima!